amados, graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos mais uma vez aqui nessa tarde trazendo uma palavra, né? Que sejam todos muitos bem-vindos e que essa tarde seja uma tarde de paz, uma tarde de alegria, uma tarde reflexão, de estudo e meditação da palavra de Deus, né? Meditação e, consequentemente, para colocarmos em prática, né? Vamos orar? Paizinho amado e querido, nós te agradecemos, Senhor, por essa tarde hoje aqui. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, paz, misericórdia e todas as bênçãos derramadas sobre cada um de nós. Paizinho amado e querido, nós te pedimos em nome de Jesus. Nos conduz, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui nesse lugar. Abençoa todos, Senhor, que estejam ouvindo, que estejam vendo essa palavra, escutando essa palavra. Que ela seja lançada, que ela seja semeada numa terra fértil. E que floresça e frutifique em nome de Jesus. Nós repreendemos ainda toda distração. Nós repreendemos tudo que for contrária à tua santa palavra, à tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, hoje trataremos de um assunto de suma importância, né, para as nossas vidas, ou seja, para a vida de todos os cristãos, né, onde o autor desse livro, que é Tiago, né? Claro que inspirado através do Espírito Santo, inspirado por Deus, nos ensina não somente a buscarmos sabedoria, nos fortalecermos na fé, mas também vivê-la, né? Ou seja, praticá-la, né? Por meio da obediência a Deus e no relacionamento com o próximo. Amém? Vamos ao texto que é no livro de Tiago. Tiago no Novo Testamento, né? Capítulo 1, versículo do 22 ao 25, que diz assim, o texto sagrado: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito.
Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Amados, primeiramente nós vamos abrir os nossos corações, né, para receber com mansidão a palavra enxertada, semeada, a palavra lançada, porque ela tem o poder de nos alcançar, ela tem o poder de salvar as nossas almas, como diz aí no verso 21, né? Eu devia ter lido antes, mas é assim que diz o versículo 21 desse mesmo capítulo. Amém? Então abre o teu coração. Amados, nesse texto nós podemos ver, nós podemos entender que o foco aqui é colocarmos a palavra de Deus em prática. Porque isso nos é fundamental, se faz necessário para as nossas vidas. Amém? E sem querer julgar ninguém, amados, houve uns dias atrás, aí eu ouvi uma fala de uma pessoa dizendo ser a Bíblia insuficiente. Eu, particularmente, acho que houve um grande equívoco dessa pessoa, né? Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o nosso norte, é o nosso prumo, né? Em qualquer área das nossas vidas, do que a gente precisar, nós vamos na palavra, nós buscamos a palavra e lá tem a resposta, lá tem como devemos proceder. Mas, porém, entretanto, todavia, só ler e ouvir não é suficiente, né? Só falar não é o suficiente. Para transformar as nossas vidas, nós precisamos desejar, nós precisamos escutar a palavra, mas sobretudo praticar essa palavra. Amém? Ou seja, colocarmos em prática essa palavra. Porque, amados, nós não fomos chamados para vivermos como igreja, para vivermos num corpo, numa comunidade, apenas para adquirirmos o conhecimento. Claro, é lógico que o conhecimento é o que nos liberta, não é? Mas não é apenas só para isso, para falarmos, para debatermos, sobre a palavra do Senhor, mas sim para praticarmos, né, esta palavra. Amém? Porque, amados, muitas pessoas só vão à igreja quando estão passando por uma luta, por desertos, por tribulações. E eu não estou aqui julgando ninguém, né? Tem mais é que ir mesmo. Tem mais é que ir buscar a tua bênção, a tua cura. Mas entendendo que não é só a bênção, não é só a tua cura. Nós devemos buscar o abençoador, não é? Porque ele é capaz de transformar as nossas vidas, né? De mudar as nossas vidas. Mas para que isso aconteça, amados, é preciso que nós obedeçamos. É preciso que nós
todos nós sejamos praticantes da sua palavra, dos seus mandamentos. Amém? Então, siga os seus princípios, né? Siga os seus ensinamentos, os seus mandamentos, porque seguir a Deus, muita gente diz que ama a Deus, que segue a Deus. Seguir a Deus, amados, é amá-lo acima de todas as coisas. É também praticar a sua palavra, a sua vontade, os seus ensinamentos. Lá em Mateus 7, 24, 27, Jesus nos ensina como ensinou as multidões, né? Ele convidou os seus ouvintes para praticar a palavra de Deus. Lá em Mateus 7, 24 diz que diz assim: todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. Amém, amados? Aleluia! Sabemos que é difícil, mas para isso Ele nos enviou o Espírito Santo, o nosso ajudador, para nos auxiliar, nos ajudar em todos os momentos em que precisamos, em que necessitamos. Até mesmo, amados, ao lermos essa palavra. É tanto que eu sempre que instruo alguém a ler a Bíblia, a primeira coisa que eu peço é que ore antes de começar a ler. Peça ajuda ao Espírito Santo, não é? Peça que Ele abra o teu entendimento, abra o teu coração, para que você receba o que Ele tem para te dar, né? Aquela instrução, que o Espírito Santo te ajude a entender, a compreender a palavra. Amém? E a nós, amados, cabe, com o nosso desejo e a nossa força, colocá-la em prática. Ou seja, praticá-la. Amém? Aí você pergunta, e como praticamos a palavra? Exercitando todos os dias o perdão, a misericórdia, a bondade, sendo justos. E com a ajuda do Espírito Santo trabalhando em nós, nós vamos nos transformando, né? Nos tornando cada dia mais semelhantes a Ele. Amém? Amados, quando Ele nos fala sobre construir, sobre edificar a nossa casa sobre a rocha, o que significa isso? Significa, amados, que nós devemos edificar a nossa vida, né? A nossa casa, a nossa família, nos princípios bíblicos do Evangelho de Jesus, na palavra de Deus. Amém? Porque
Porque, amados, a palavra de Deus, ela persevera. A palavra de Deus, ela perdura e prevalece. Principalmente nesses últimos dias, nesses últimos tempos, né? Em qual falamos tantos, né? Em qual vivemos agora, que tudo leva a crer que são os últimos tempos, com o grande alcance da mídia. Ela tem sido muito mais propagada, ela tem sido cada vez mais proclamada aos quatro cantos do mundo, aos quatro cantos do universo. Como a palavra mesmo diz lá em Atos 1:8, né? Até os confins da terra. Amém, amados? Quando diz aí no versículo 22, cumpridores da palavra, é aquele, amados, que atenta, né? Que está atento, que está ligado, que entende, compreende um pouco mais a palavra, né? Não só ler, não só decorar versículos, né? Eu conheço pessoas que dizem os versículos de cor, né? Não se trata só disso, não apenas de ouvir, não é a palavra todos os dias, mas de praticá-la, sim, todos os dias. Porque, amados, isso é o que nos eleva, é o que nos elege, é o que nos coroa, é a prática da palavra, a nossa obediência ao nosso Senhor. Amém? A palavra de Deus, ela é a revelação divina para todos nós. Então, quando nós a praticamos, nós somos revelados divinamente, né? Ela é a lei perfeita da liberdade para todos nós, porque ela nos liberta e porque ela é a verdade. Amém? Não ser apenas ouvintes negligentes, mas operosos, praticantes. Ou seja, aquele que coloca tudo aquilo que aprende em ação, na prática. Amém? No versículo 23, amados, diz: porque se alguém é ouvinte e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto no espelho. Assim como o espelho nos mostra manchas, né, e imperfeições do nosso rosto, não é? Que precisam ser lavadas, precisam ser reparadas, né? Assim é a palavra do Senhor. A palavra de Deus nos mostra os nossos pecados, para que possamos nos arrepender verdadeiramente, né? Não é arrepender por arrepender, dizer, é verdadeiramente, genuinamente, e dele sermos perdoados, perdoados pelo nosso Senhor Jesus. Então, amados, quando nós identificamos nossos erros,
nós corrigimos, né? Nós retificamos o que estava errado e nos vestimos novamente com o exemplo, o modelo do espelho da palavra de Deus. Amém, amados? Esse é o novo espelho, a nova vestimenta, é a palavra de Deus. Fazendo assim, amados, o uso apropriado, o uso correto dessa palavra. Amém? No versículo 24, diz assim: porque se contempla a si mesmo, vai-se e logo esquece. Quantas pessoas, amados, nós conhecemos que, ouvindo a palavra de Deus, são afetadas, são confrontadas com a palavra de Deus, porque reconhecem o seu pecado, reconhecem a sua falta, a sua miséria, a sua imprudência, o perigo que está sobre a sua vida. E até admitem ter a necessidade do nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor Salvador das nossas vidas. Admitem a necessidade da presença de Deus na sua vida. Mas depois que ouvem aquela palavra, esquecem, né? Depois de ouvir, tudo é esquecido. As certezas, o amor demonstrado pelo Senhor, né? Passa como uma enxurrada de águas. Mas eu quero te dizer, eu quero te advertir que o ouvinte passivo, ele é enganado a si mesmo. Ele se engana a si próprio. E o engano próprio provará ser o pior, se não o maior de todos os enganos no final. Amém? No verso 25 diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera. Ele diz aqui, amados, essa é a lei de Jesus Cristo. Amados, sabemos que a lei cerimonial, ou seja, a lei da antiga aliança, era um jugo de servidão. Já o Evangelho de Jesus Cristo é a lei perfeita da liberdade. Porque, amados, é a lei interior. É a lei não exigida por um preceito, por um rigor, por uma cerimônia, mas pelo nosso próprio coração. Essa é a lei do amor. O amor deixado por nosso Senhor Jesus Cristo, porque Deus é amor. Aleluia!
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor por essa lei perfeita da liberdade. Nós temos a liberdade, né, dentro de nós, o nosso coração. Essa é uma lei interior, não é? Como diz a palavra. Aleluia. E perseverar. Perseverar, amados, é se manter firme nessa palavra. É ser operoso. É ser praticante dessa palavra. É fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus nas nossas vidas. Não é apenas o falar, mas é o caminhar com Deus. É você ter um tempo de qualidade com Ele. É você tirar, como eu sempre tenho dito aqui, amados, é muito importante que nós todos, nós cristãos, nós devemos ter um devocional, né? Todas as manhãs de preferência. Pode ser o horário que quiser, mas todo dia. Para a gente ter um caminhar, para a gente ter, para a gente estar na presença do Senhor, nos seus caminhos, sempre. Amém, amados? Aleluia. Aleluia. Amados, a integridade de Deus se revela na sua palavra. E a integridade de uma palavra está na integridade de quem fala. E a Bíblia é a palavra de Deus. Não é? Então logo entendemos que é Deus que nos fala. Não é? A Bíblia é o manual, é a fonte de vida de todos os cristãos. Porque toda a palavra é divinamente inspirada por Deus. Pelo nosso maravilhoso Deus. E por essa razão, ela é plenamente confiável. Não é? Porque, amados, ela nunca falhou. Como diz lá em 1 Reis 8:56, que diz assim: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Aleluia! Então, amados, concluímos que ela é plenamente confiável, não é? Lá em Salmos 12, versículo 6, diz que as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada por 7 vezes. Então a palavra de Deus, ela é pura. Aleluia. Aleluia. Lá em Salmos 19, 7 e 8, diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina
os nossos olhos. Aleluia! Então a palavra do Senhor é perfeita. Amém, amados? Em Deuteronômio 7, no verso 9, diz o seguinte: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Amém, amados? Então a palavra do Senhor, ela é fiel. Amém? Lá em Isaías 40, verso 8, diz o seguinte: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Aleluia! Então, amados, isso quer dizer que a palavra do nosso Deus, ela permanece para sempre. Amém? Vamos ver o que diz em Mateus 5, verso 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará dali, sem que tudo seja cumprido. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, o que está dizendo aqui é que a palavra de Deus, ela não pode jamais ser alterada, não é? Em Deuteronômio 12:32 ainda diz: tudo que eu te ordeno observarás para fazer, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor por isso. E enfim, amados, nós devemos sim praticar essa palavra. Por quê? Porque ela é suficiente para todos nós, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir, para nos instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aleluia! Isso é o que diz, amados, em 2 Timóteo 3, 16, 17. Amém? Então não nos deixa dúvida que a palavra de Deus é a perfeita liberdade. Ela é suficiente para todos nós. Então agora eu te pergunto, diante de todo o exposto, existe algum motivo para que você não cumpra a palavra de Deus? Existe algum motivo para que nós não sejamos cumpridores, praticantes desta palavra? Claro que não. Diante de todo exposto, amados, a palavra de Deus, ela é plenamente confiável, né? Ela é pura, ela é perfeita, ela é fiel, ela permanece para sempre, né? Ela não pode ser jamais alterada,
não é? Agora nós é que devemos se adequar a ela, não é? Não que a palavra não seja suficiente, nós é que devemos nos enquadrar nessa palavra, nos adequar a essa palavra, praticar e obedecer, ou obedecer e praticar essa palavra. Amém? Sobretudo, amados, praticar essa palavra. Amém? Aleluia. E para finalizar, amados, quando você lê a palavra de Deus e pede ao Espírito Santo que te ajude, que abra o teu entendimento, né? A tua compreensão, você abre o seu coração para entender, não é? Aquela informação que você recebe, aquela revelação que você recebe, que você detém quando você lê aquela palavra, essa palavra. Ela, amados, ela vai ser transformação na tua vida, né? Através da palavra que nós colocamos dentro do nosso coração e consequentemente nós a praticamos. Essa palavra, amados, ela trata com a vida espiritual do homem, ou seja, com as nossas vidas espirituais, né? A vida de cada um. Lá em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela divide alma e espírito e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Então, amados, só essa palavra, a palavra de Deus, ela separa o espírito e a alma. Só ela discerne os pensamentos e os propósitos do homem. Só ela é capaz de discernir os nossos pensamentos e intenções do nosso coração. Amém, amados? Então, amados, isso quer dizer que a palavra de Deus tem o poder de transformar nossas vidas, né? Quando nós somos obedientes, quando nós a praticamos, nós somos transformados, né? Claro que aperfeiçoando cada dia mais, né? Porque nós sabemos que todas as manhãs nós somos renovados pela graça e misericórdia do nosso Senhor. Amém, amados? Quando nascemos de novo, nós temos o nosso espírito transformado imediatamente. Mas a nossa alma, que é vontade, é mente e emoções, né? Ou seja, mente, vontade e emoções, é salva progressivamente com a palavra de Deus, a palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Vocês entendem isso, amados? A nossa mente é renovada quando a palavra de Deus é implantada, né, nos nossos corações. Quando ela é praticada conforme a vontade,
os princípios e os mandamentos do nosso maravilhoso Deus, nosso poderoso Deus. Quando ela é praticada conforme a vontade, os princípios, os mandamentos de Deus, as nossas vidas, elas são totalmente transformadas. Você crê, amados, nisso? É dessa maneira, é assim como fala em Hebreus 4:12. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor por isso. Amados, que essa palavra tenha abençoado o teu coração, que ela tenha edificado, alegrado o teu coração, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Paizinho amado e querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua santa palavra, pelas instruções recebidas, Senhor, contidas na tua palavra. Que nós possamos cada dia mais estarmos firmes, Senhor, na tua palavra, para praticar, para obedecer segundo a tua vontade. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, nos vivifica, nos purifica, Senhor, nos santifica cada dia mais, Senhor, para que possamos, Senhor, praticar a tua palavra, porque ela é plenamente confiável, ela é pura, ela é perfeita e ela é fiel. Ela é suficiente para sermos perfeitamente instruídos nos teus caminhos. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo, pela tua presença nesse lugar, pelas tuas instruções. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Beijos no coração de cada um de vocês. Um final de semana maravilhoso, um final de semana abençoado com a prática dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Beijos!